Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Johnny Moraes, sou doutorando em administração pela URGS e vou apresentar então o artigo intitulado Negros em Cargos de Liderança, Carreiras Marcadas por Discriminações. Esse artigo ele foi elaborado em conjunto com os seguintes autores: Jolaine Benetti, Lucas Brito, Alexandre Vismo, Jair Júnior e Arthur Martins. O objetivo desse estudo foi justamente analisar a carreira das pessoas negras em cargos de liderança, associando discriminação racial com elementos das trajetórias individuais, onde se perpassou então o olhar para a carreira. Para estabelecer essas relações entre trajetórias individuais e ocupacionais e de vida no geral, a gente buscou então fazer uma relação, uma análise sobre quatro aspectos basicamente, que foi a relação de trajetórias e também de liderança da posição ocupacional com a escolaridade, com a carreira no geral, no sentido mais amplo de carreira para além das fronteiras organizacionais, com entendimento de carreira na vida, né? Ou seja, imbricada em diferentes âmbitos da vida. A relação também com gênero e etnia ou raça, e também com um recorte aí subjetivo, né, se bem se a gente pode dizer assim, de classe social, mas a partir do entendimento de trajetória. Quanto ao método do estudo, a gente pode classificar então como uma pesquisa de cunho qualitativo, descritivo, em que ela teve uma primeira parte, um levantamento, uma análise bibliográfica, e posteriormente foram então realizadas entrevistas estruturadas com três pessoas, né, que ocupavam até então o cargo de liderança, três pessoas negras em cargos de liderança para fazer dar luz, né, ao escopo, à problemática da pesquisa. Já partindo então para os resultados, a gente vai tentar resumir o que foi levantado e também o que se chegou às conclusões, né, que se observaram. Então, segundo a fala das entrevistados, dos entrevistados, a gente percebeu então que a existência, né, o acompanhamento de experiências discriminatórias rememoradas então nas falas, então nas diferentes fases da vida, principalmente no âmbito profissional, essas experiências discriminatórias, essas discriminações no geral, elas sendo sempre vividas, né, acionadas ao longo da sua trajetória, ao longo do seu desenvolvimento na organização. A questão também da relação da posição social com a projeção da carreira, também trabalhando a questão de estigmas, estereótipos e discriminações, onde a gente pressupõe pela fala a questão imbricada da mobilidade ocupacional, né? Principalmente retomando aí a comparação com a família, principalmente com os pais, e analisando de forma comparativa a trajetória, o crescimento ocupacional dessas pessoas investigadas, a relação também com a educação, onde se fala de trajetória acadêmica, de mobilidade acadêmica em relação aos pais e também como uma fonte que indica progresso, que indica então crescimento, ou melhor, que possibilitou por consequência, por estar vivenciando ainda mais de uma forma mais marcante o processo educativo, por consequência então levou junto a esforço, junto aos demais componentes da trajetória, a um crescimento aí na vida profissional, principalmente e pessoal, né? Bom, quanto às considerações finais ou pontos finais que a gente tem, reflexões finais, como fica melhor falando, né? Então a gente viu três eixos aí de análise ou para considerar. O primeiro eixo que foi justamente a estrutura familiar, em que se discute a questão da posição familiar, em que para esses entrevistados, para essas entrevistadas, mesmo que estejam dentro do escopo das famílias negras, quanto melhor a situação da posição familiar, menos vão sofrer discriminação. Leia-se, né? Não quer dizer que não há discriminação. Há discriminação porque a questão da discriminação ela segue uma trajetória histórica enraizada estruturalmente. Mas na percepção desses entrevistados, dessas entrevistadas, em relação às suas famílias, quanto melhor é a posição na sociedade das famílias negras para a realidade deles e delas,
menos são perceptíveis ou são escancaradas as discriminações. Bom, um segundo ponto é barreiras discriminatórias em relação à carreira. Então, o preconceito estrutural acompanhando a carreira e, por consequência, impondo barreiras objetivas, subjetivas, perceptíveis ou não por quem pratica, por exemplo. Então, se fala das representações sociais que já estão incorporadas nos sujeitos e, por consequência, há uma reprodução de comportamentos, uma reprodução velada ou não explícita e talvez não percebida por quem está praticando, mas que agrega e reproduz a estrutura social também de discriminação à população negra e a reprodução também das discriminações no ambiente profissional. E um terceiro ponto é a influência da formação na carreira, como eu já tinha comentado, né, com a questão da mobilidade educacional e a educação sendo um refúgio e também uma possibilidade de melhoria, tanto profissional quanto de vida, né? Acesso a bens, a consumo e também a produção de um bem-estar melhor. Então, pessoal, brevemente essa foi a nossa pesquisa. Convido a todos e a todas a prestigiar, a ler o artigo produzido, a ler a pesquisa, e nós ficamos à disposição para esclarecimento e também ficaremos bem felizes se vocês puderem trazer contribuições e novas reflexões para que a gente possa aprimorar o estudo elaborado, certo? Abraços em todas e a todas, todos e todas, e bom evento!